Salve, salve, galera! Salve, salve! Raíza Simplício na área, ó. Cheguei com muitas novidades para vocês. A gente vai falar sobre Everton Cebolinha. Vamos falar também sobre Léo Pereira. Será que tem proposta do México pelo Léo Pereira? Vamos falar também sobre Paulo Souza e sobre o time que entra em campo hoje e encara o Atlético Mineiro. Mas antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui no nosso vídeo, que é muito importante pra gente. Então solta o dedo no like, galera. Se inscreva aqui no nosso canal também. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Everton Cebolinha, porque o Everton Cebolinha chegou no Rio de Janeiro, assinou contrato com o Flamengo, teve o primeiro contato com os jogadores, conversou já com o técnico Dorival Júnior e já saiu do Rio de Janeiro. Já deixou o Rio de Janeiro e voltou para Fortaleza. Ah, mas por que o Everton Cebolinha voltou para Fortaleza? Gente, ele tem várias questões pessoais para resolver, como, por exemplo, a mudança de Portugal para o Rio de Janeiro, né? A mudança definitiva aqui para o Rio de Janeiro. Tem as coisas dele lá em Fortaleza também com a família. Então ele vai ficar mais uns dias de férias e retorna ao Flamengo de forma definitiva no final de junho. Lembrando que ele só pode entrar em campo a partir do dia 18 de julho. Ele não vai jogar as oitavas da Copa do Brasil, não vai jogar as oitavas da Copa Libertadores. Ele pode treinar normalmente, pode participar das atividades no CT, mas jogar só a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências aqui no Brasil. Ah, mas por que ele ainda não foi anunciado como novo reforço do Flamengo? Vou explicar para vocês, tudo por uma questão burocrática envolvendo o Benfica. O Benfica, que é uma SAF, né, precisa primeiro apresentar os números da negociação para os sócios, precisa prestar contas aos sócios, né, e só depois disso é que o Flamengo pode anunciar oficialmente a contratação do Everton Cebolinha. Ou seja, o Benfica é quem tem que fazer o anúncio da saída, né, o anúncio da venda do Everton Cebolinha primeiro. Tá? Então fiquem ligados nisso, mantenham a calma que esse anúncio vai sair, o contrato está assinado, são 5 anos de contrato, tá? Ele fica aí no Flamengo até dezembro de 2026 e o Flamengo vai desembolsar uma quantia alta, quase 16 milhões de euros ao Benfica pela contratação do Everton Cebolinha. Vamos falar agora sobre Léo Pereira. A galera do GE, do Globoesporte.com, ontem trouxe uma notícia de uma proposta do León do México pelo Léo Pereira de 1 ano de empréstimo, assumindo o salário integral dele e com uma opção de compra de 5 milhões de dólares. Eu conversei com pessoas próximas ao Léo Pereira, conversei com o empresário dele, que me disse o seguinte: essa situação não foi trazida pelos agentes do Léo Pereira, pelo staff do Léo Pereira, e o empresário dele não gostou nada da situação. Ele inclusive me disse que a chance é 0 dessa negociação acontecer, tá? Isso foi me passado pelo empresário do Léo Pereira, que ficou bem irritado. Lembrando que lá na matéria do GE, inclusive, eles citam uma empresa de intermediação, né, que levou essa proposta ao Flamengo. Não foi uma proposta levada pelo staff do Léo Pereira, pelos empresários do Léo Pereira. Não passou pelos empresários do Léo Pereira de maneira nenhuma essa situação. Veremos o que vai acontecer, mas o staff do Léo Pereira está bem irritado com essa situação, tá? O Flamengo tem 80% do Léo Pereira, o Flamengo não tem 100% dos direitos econômicos do Léo Pereira. O Atlético Mineiro tem 5%, tem outro clube também que tem uma porcentagem e o próprio Léo Pereira também tem uma porcentagem. Mas foi essa postura do staff do Léo, que 0 chances de acontecer e que nada disso tinha passado por eles. Vamos ver o que virá aí nos próximos capítulos dessa situação, dessa negociação, se vai ou não vai acontecer. Paulo Souza, né? O Paulo Souza e o Flamengo estão numa briga ali nos bastidores, tá? O Paulo Souza, que ainda está no Rio de Janeiro, o Paulo Souza reclama que o Flamengo acordou uma situação com ele, acordou valores com ele e depois apresentou outros valores.
valores abaixo do que haviam sido acordados, né, pela rescisão contratual do Paulo Souza. O Paulo entende que tem pouco mais de 6 milhões de reais a receber e o staff do Paulo, toda a galera do Paulo diz que havia um acordo com o Flamengo e o Flamengo voltou atrás nesse acordo, o que irritou as pessoas que trabalham com o Paulo Souza e o próprio Paulo Souza, que inclusive admitiu, né, a possibilidade de reclamar na FIFA o que tem direito. Inclusive o Diogo Dantas também trouxe essa matéria lá no Globo.com falando sobre essa situação envolvendo o Paulo Souza. O Flamengo nega, tá? O Flamengo nega. O Flamengo diz que vai pagar tudo o que deve ao Paulo Souza e que não há nenhum imbróglio e que tudo isso está sendo resolvido internamente, que são situações internas. Marcos Braz e Bruno Spindel, eles não participam mais dessa negociação de rescisão com o Paulo Souza. Isso agora fica a cargo de um advogado, né, que trabalha para o clube, que é contratado pelo clube para lidar com essa negociação envolvendo a saída do Paulo Souza do Flamengo. Mas o clima não tá legal. Inclusive o Paulo Souza, o pessoal da comissão técnica dele fez várias publicações, né, de despedida, de agradecimento. Paulo Grilo fez, o Manuel Cordeiro fez, o Cosimo, enfim, vários integrantes da comissão técnica dele fizeram, mas ele não. Ele até o momento não fez nenhuma publicação, absolutamente nada, se despedindo do Flamengo, absolutamente nada. Então a coisa ali não tá muito bacana. O Paulo Souza não ficou muito feliz com essa saída e também pudera. Vamos falar sobre o time de hoje agora, né? O Vitinho treinou na vaga do Bruno Henrique, ele deve ser o titular hoje, tá? Deve ser o titular no lugar do Bruno Henrique. A zaga, o retorno do Rodrigo Caio, então o Rodrigo Caio joga hoje ao lado do Pablo. Davi Luiz com edema na coxa foi poupado do jogo de hoje, nem para Belo Horizonte ele foi, e a expectativa é de que ele fique à disposição já para o jogo de quarta-feira. A chance é grande que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Muitas torcidas organizadas do Flamengo, várias caravanas saíram do Rio de Janeiro, foram para Belo Horizonte, né? O Flamengo esgotou toda a carga de ingressos disponível ao torcedor rubro-negro, cerca de 4.200 ingressos, pouco mais de 4.200, e os torcedores do Atlético também esgotaram os ingressos. Teremos quase 60 mil torcedores hoje no Mineirão, casa cheia para esse grande jogo que abre uma série de 3 jogos entre as duas equipes, Brasileirão e as oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo joga hoje em Belo Horizonte, retorna ao Rio de Janeiro, treina no Rio segunda e terça, na terça-feira viaja novamente para BH, onde encara o Galo de novo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Deixa o palpite de vocês aqui, ó. Quanto que vocês acham que vai ser o jogo de hoje, galera? Chegamos ao final aqui do nosso vídeo, então ó, deixa o seu like aqui, se inscreva aqui no nosso canal também, que é muito importante pra gente. Beijo, beijo, tchau!